Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Corinthians e Coritiba. Foi um jogo diferente. O Coritiba, ao contrário do que fez com o Flamengo, jogou bola, fez frente ao Corinthians. Estava num jogo extremamente equilibrado. Teve duas grandes oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo. O Corinthians é um time que, ao que parece, não não é muito chegado a finalizações, sabe? Eles fazem poucas finalizações durante o jogo, toca bastante a bola, é um time de cadência, lembrando muito os times dos anos 80, que o pessoal cadenciava jogo e esperava o momento certo para chutar, e quando chutava levava bastante perigo. Nesse momento, até os 30 e poucos do primeiro tempo, o Corinthians tinha chutado apenas uma bola no gol. E o Coritiba, com o Aleph Manga, perdeu duas grandes oportunidades. A primeira, na qual ele resolveu chutar, enquanto uh, o Val estava livre, ele podia ter passado. E numa segunda oportunidade em que ele resolveu passar, e daí o Regis acabou não fazendo o gol por um detalhe, porque também poderia ter entrado e tal. Às vezes é o azar ali do momento que o time está passando. Aí ocorreu uma situação que pela primeira vez eu vou falar aqui no canal, né? Uma cagada monstro. Cagada monstro, porque o Guilhermo errou na saída de bola, entregou a bola para o atacante. O atacante cruzou e a bola veio para o Leandro Castan, que foi tentar matar e não matou a bola. E o Roger Guedes fez o gol. Até ali o jogo estava equilibradíssimo, estava tranquilo. Parecia um jogo de futebol mesmo. Porque tem alguns jogos do Curitiba que a gente tem visto que parece que os times que enfrentam o Curitiba estão enfrentando um time de amadores, né? E hoje não. Hoje o Curitiba jogou como Curitiba. Ah, esse 4-3-3 do Morínigo na verdade, é um esquema diferente, né? Ou pelo menos hoje, né? O esquema estava diferente, porque é um 4-3-3 no qual os atacantes também precisam defender. Então, não é raro você ver ali o Léo Gamalho tirando bolas como zagueiro e tal, e Aleph Manga defendendo e tudo mais. E aí no ataque eles acabam tendo poucas oportunidades, que são lances de contra-ataque. Aí no segundo tempo, estava 1-0 para o Corinthians. O esperado era que houvesse alguma substituição, mas não houve. Houve substituição no Corinthians e não houve no Curitiba. E o Curitiba veio para cima. Aí houve até uma situação ali que acho que nem vale a pena comentar, né? Mas que houve uma tristeza ali dos jogadores na virada do jogo, mas o Mourinho foi lá e tentou levantar o astral dos jogadores. Acontece que os jogadores que falharam ali no primeiro gol do Corinthians acabaram sendo fundamentais para o gol de empate do Curitiba, que ocorreu ali aos 10 minutos do segundo tempo. Então o que acontece? Aí, cara, eu fico com a impressão que o jogo de hoje, o Corinthians não jogou tão bem assim, não foi massacrante, não foi, sei lá, como o jogo do Flamengo, em que o Flamengo jogou mais ou menos e ganhou do Curitiba. Não, o Corinthians não jogou nem mais ou menos hoje e venceu o jogo. Mas o que aconteceu? Eu começo a imaginar que o Coritiba sentiu o peso da camisa do Corinthians, porque não é possível. Você empata o jogo na Neoquímica Arena e não esboça uma reação para tentar ganhar o jogo, ou para tentar pelo menos formar um contra-ataque. O Corinthians dominou todo o resto do jogo ali praticamente, o Corinthians praticamente não chegou, e com 3 substituições feitas, o Corinthians chegou ao segundo gol. Então, assim, a falha total do sistema defensivo do Curitiba. No segundo gol, uma cobrança de falta, houve uma sobra ali. Quem estava defendendo era Léo Gamalho. Léo Gamalho é atacante, né? Ele não é defensor, mas ele estava defendendo. E aí a bola passou por ele, e daí um jogador ajeitou, o outro fez, o Watts, que tinha entrado ali naquele momento. 2-1. A partir dali, o Curitiba começou a atacar, mas teve pouquíssimas oportunidades, porque como eu disse, eu acho que eles sentem o peso da camisa do Corinthians, porque a bola chega nos jogadores do Curitiba e eles perdem muito facilmente.
Então você tem uma vantagem de um contra-ataque e vai lá, o zagueiro tira com a maior facilidade do mundo. Aí aquela coisa primária, né? Que todo jogador devia saber, né? Quando alguém está com a bola, principalmente no ataque, você tem que encostar alguém. Aí você deixa um cara como o Igor Paixão, que é um grande jogador, com três em cima dele. Aí, cara, fica muito complicado. Não tem como chegar em lugar nenhum dessa forma. Os jogadores precisam ali, é o que eu venho dizendo também já aí desde o do início do ano, que os times precisam ser compactos. O que significa ser compacto? Os jogadores têm que estar perto um dos outros. Então, nesse caso específico, eu falei para você que é um lance praticamente isolado, o Igor Paixão, ele recebeu a bola e ele ficou sozinho. Mas por que que ele ficou sozinho? Porque o time está espaçado. Você pode passar para um cara, mas você tem que aparecer. Tem que aparecer para fazer a tabela. Isso já tem que estar definido antes do jogo. Por isso que precisa fazer aquela coisa estratégica. Também, ao contrário do que eu disse no último jogo, o Mourinho acho que estudou o Corinthians, sabe? Ele estudou o Corinthians, que ele conseguiu anular algumas coisas ali do Corinthians, em que pese eu perceber que o Corinthians hoje estava inoperante, pode ser pela mordaça que o Mourinho botou no Corinthians, então havia uma possibilidade realmente de vitória hoje. E o Curitiba não deixou de jogar bem, o Curitiba jogou bem. Mas também não foi um jogo de Champions League, sabe? Não é aquele jogaço assim de bola em que todo mundo jogou bem e que foram perdidos muitos gols, não foi nada disso. Foi apenas assim uma coisa de houve uma igualdade. Hoje o jogo foi injusto nesse aspecto, que houve uma igualdade ali de jogo. Mas o que eu percebi mesmo no Curitiba foi uma insegurança. Eles não se sentiram capazes de vencer o Corinthians hoje. E eles poderiam ter vencido o Corinthians. Mas eu acho que faltou um pouco de confiança. Aí, poxa, falar em inexperiência, o Léo Gamalho tem 36 anos, né? O Igor Paixão, ele é menino ainda, mas, puxa vida, né? Ele já conquistou aí algum gabarito, né? Para não tremer diante do Corinthians. E nem foi ele que tremeu, né? Aí temos ali o Aleph Manga, que realmente passou essa situação de vestiário, porque ele teve a oportunidade de fazer, né, acabou não concluindo e ficou abalado, ficou muito abalado. E foi ali para o segundo tempo muito abalado. Os zagueiros também estavam abalados, porque acabaram fazendo aquela bobagem e estava determinando a derrota do Curitiba. Mas o que tem que ficar em mente? Tem que ficar em mente é o seguinte: o Corinthians venceu, venceu, acabou o jogo, não tem mais o que fazer. Mas a primeira coisa que tem que entrar aí na cabeça do jogador do Curitiba é que ele está no Campeonato Brasileiro por merecimento. Eles ganharam ali, passaram para a segunda divisão, estão no Campeonato Brasileiro por merecimento. Então, não tem time maior, não tem jogador maior. Você está defendendo as coisas do Curitiba e você tem que dar o máximo de si, né? Comete erro, faz parte do jogo, cometer erro. Mas o que você não pode é desistir e achar que o outro time é imbatível, senão ele vai ser imbatível mesmo. Aconteceu a lógica, o Curitiba perdeu o Flamengo, perdeu o Corinthians. Mas assim, a apatia que ocorreu diante do Flamengo é um grande absurdo. Tinha que jogar bola, tinha que tentar pelo menos vencer. Coisa que tentou fazer com o Corinthians, tentou vencer. Mas tem que levar em conta também, claro, tem jogadores de qualidade. O Roger Guedes é um jogador de muita qualidade. Aí você substitui os jogadores ali do Corinthians, quem sai tem praticamente o mesmo nível de quem entra, né? Mas o que houve mesmo hoje foi desatenção da zaga. Eu contei do primeiro gol, contei do segundo gol, agora eu vou contar do terceiro. O que aconteceu? O Corinthians pegou, bateu o escanteio, não, o Corinthians estava no ataque, chegou na linha de fundo, a bola sobrou para os zagueiros do Curitiba. Dois zagueiros do Curitiba na linha de fundo. Tinha um atacante. O que o zagueiro do Curitiba fez? Perdeu a bola para ele mesmo, porque a bola estava em domínio dele. O que ele tinha que fazer? Ou ele chuta no atacante adversário, ou ele dá um balão e tira dali. Mas ele perdeu a bola saiu do pé dele. E ele deu o escanteio, o jogador do Corinthians. O Corinthians bateu o escanteio, fez ali aquela firula e tal, porque estava tentando amorcegar o jogo. No fim, o cara conseguiu cruzar para o jogador do Corinthians que estava livre na área, sozinho. Então, falha dupla, né? Primeiro, a bola tá com o zagueiro. O que você tem que fazer? Chutar, tira dali. Aí deu escanteio.
Aí, na hora da cobrança de escanteio, tem que haver marcação na área. Então o cara não pode cabecear sozinho. Se o cara cabeceia sozinho, falha de marcação. Então, assim, hoje a derrota pode se atribuir ao mau posicionamento da zaga. Mas não é só a zaga que perde jogo, porque a equipe é um time de futebol, desde o goleiro até o ponto esquerdo. Na época que tinha ponto esquerda, né? Hoje até tem casos que não tem. Então, quando um atacante perde gol, também é culpado. Então, Aleph Manga perdeu gol, Regis perdeu gol, né? Léo Gamalho, ele praticamente não teve oportunidade. E não teve oportunidade por quê? Porque o meio-campo também foi inoperante. Então todo mundo é culpado nisso aí, desde o técnico até os jogadores que não realizaram o que tinha que realizar. Agora, como eu disse, é a insegurança, porque se o Curitiba fosse seguro hoje, não teria tomado nenhum desses gols. Esses 3 gols foram tomados por insegurança, porque estava jogando na casa do adversário, porque estava disputando contra o Corinthians, e o Corinthians, ao que parece, para os jogadores do Curitiba, é um time imbatível. E como eles acharam que era um time imbatível, o Corinthians foi um time imbatível, correto? Então há muita coisa aí a ser melhorado. Tá acabando o turno, tá ruim pra caramba e tem que trabalhar para que esse segundo turno seja melhor. A diretoria bancou aí o Mourinho, disse que não vai sair em hipótese alguma. Então, cabe aos jogadores evitar esse rebaixamento. Tá com muita sorte aí porque os times de baixo estão perdendo. Amanhã tem aí o América que vai disputar contra o Palmeiras. Dificilmente o América vai vencer, mas pode vencer. E em vencendo, o Curitiba pode ir para a zona de rebaixamento. Mas não tem nada perdido, é um turno só. Ainda tem o segundo turno, quer dizer, ainda tem a última rodada do segundo turno, que é contra o Cuiabá, tem que vencer. Em ganhando, dá uma respirada. Mas tem que ser feito esse trabalho. Ganhar o que pode ganhar e evitar a derrota se puder evitar a derrota. E, evidentemente, pela qualidade dos times, você vai pegar times ali que você sabe que vai computar a derrota, que são times grandes que dificilmente você vai ganhar. Só que uma coisa tem que acontecer com o Curitiba é que tem que ganhar fora de casa, porque se não ganhar fora de casa, a possibilidade de rebaixamento fica muito grande, né? Porque tem aí 9 ou 10 rodadas no próximo turno, não sei direito, que vai jogar em casa, e se não ganhar em casa, vai ter que buscar esses pontos fora, porque só buscando esses pontos fora que vai poder evitar o rebaixamento. Porque se o Curitiba vencer o Cuiabá, vai chegar a 22 pontos e vai ter que fazer mais pontos no segundo turno que fez no primeiro. E quem é que vai garantir isso aí? Não tem. Tem que trabalhar para jogar jogo a jogo e a busca do Curitiba ainda é evitar o rebaixamento. E para isso precisa ter confiança, né? Jogadores confiantes conseguem resultados. Se não tiver confiança, vai ficar bastante difícil. Então, como eu disse ali no vídeo do Atlético, eu vou fazer aí um apanhado do que houve no primeiro turno, depois ali da 19ª rodada, talvez durante ali a 19ª rodada, eu vou fazer no vídeo da 19ª rodada, ou talvez eu faça um vídeo extra aí para o Atlético e para o Curitiba. Eu vou pensar no como é que eu vou fazer aí e vou tentar aí projetar o que espera aí os times para o segundo turno. E hoje, infelizmente, né, essa derrota do Curitiba aí não ajudou em nada, mas vai ajudar se você entender essa derrota como uma derrota pedagógica e tentar evitar com que os jogadores pensem que já perderam ou que já estão rebaixados. Você tem que entrar pensando na possibilidade de vitória. Pode perder, mas não pode perder o ânimo. Tem que jogar para vencer, tem que jogar para ganhar. E eu tenho percebido aí que alguns jogos do Curitiba eles perdem às vezes até antes de terminar o jogo, porque não tem confiança que podem vencer o adversário. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não gostou? Escreva aí o que você não gostou. Se você viu alguma coisa que eu não vi, quer comentar, faz o comentário que você quiser aí. Você tem toda a liberdade de discordar. Afinal, aqui ninguém é dono da verdade, como eu vivo dizendo para vocês. Desde que você faça um comentário respeitoso, você tem toda a liberdade de fazer o comentário que você quiser. E continue comigo que eu vou aí falando sobre os times do Paraná, fazendo comentários a respeito dos jogos. E lembrando sempre que ao final do ano eu vou falar sobre a Copa do Mundo, se tudo der certo, sobre todos os jogos, sobre todas as seleções e fazer comentários aí sobre os jogadores que eventualmente brilharem na Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.